Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando. Hoje dando continuidade às reviews de Star Trek, a série clássica, Missão Terra. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal. Vai lá, curte, assista, toda opinião aqui é minha do Bruno, deixa a sua aí nos comentários, sempre com respeito, ok? Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Captain Kirk, you interfere with me, you'll change history. Stop it! Stop it! What are you? In there! Malfunction. Rocket is deviating from program flight path. You can destroy it, of course. You can't. We're gonna lay an H-bomb on somebody somewhere. Computers indicate an impact somewhere in the heart of the Euro-Asian continent. Get me the president. Roberta, you've got to let me finish what I started, or World War III will begin in 6 minutes. Bom, no episódio de hoje a gente vai ter a pesquisa histórica e científica, né, de uma viagem no tempo feita pela USS Enterprise, tentando descobrir o que houve na crise no meio da Guerra Fria dos mísseis suborbitais que os Estados Unidos queriam lançar, né? Esse episódio ele tem muito da influência da Guerra Fria, né, do conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos pela hegemonia no mundo, né? E assim, achei interessante que a viagem no tempo, né? Aqui não estava estabelecido nenhuma primeira diretriz de viagem no tempo, né? Eles tentam explorar isso. E o que eu mais gostei é que é um piloto de um projeto do Gene Roddenberry para uma série spin-off que ele queria criar com esses dois personagens convidados que a gente vai ter, que é o Gary Seven e a Roberta Lincoln. É isso aí. Então, bora lá, tal qual o Bruno comentou. A Enterprise está fazendo uma missão que talvez não seja uma missão tão de rotina assim. Eles voltam no tempo para poder fazer algumas observações históricas, o que já rende um belo ponto para discussão, porque a gente sabe que no futuro de jornadas, não tão futuro assim, lá pela época de Picard, já vão existir as diretrizes temporais, e essas diretrizes temporais estão aplicadas justamente por causa da Guerra Fria temporal. E se você não sabe o que é uma Guerra Fria temporal, não tem problema, a gente explica. Guerra Fria temporal foi um evento que aconteceu na história de jornadas, que ele meio que foi retratado em partes lá em Enterprise, mas nunca visto de fato. Eu acredito que ele nunca foi visto de fato em show, em que várias facções, vários mundos, começaram a correr atrás de equipamentos para poder voltar no tempo e mudar a história a benefício próprio. E quando isso acontece, muito do que existia de viagem no tempo para se voltar no tempo acabou nas mãos de gente não tão agradável assim, o que acabou modificando a história em vários pontos. Então, para que isso não voltasse a acontecer, existe um departamento de controle temporal. A gente vê esse departamento aparecendo lá em Deep Space Nine, onde eles analisam e controlam o fluxo de viagens no tempo. Eles analisam quem viaja no tempo, porque qual que é a alteração que essa pessoa vai fazer. Isso até faz uma piadinha lá em Deep Space, falando que o Kirk era um desastre, que ele voltava no tempo o tempo Realmente. inteiro. Mas aqui, no tempo do Kirk, essa diretriz ainda não existe. É meio ambíguo falar sobre viagem no tempo, porque como é que a diretriz não existe se o Kirk está voltando no tempo? E será que ninguém lá na frente pensou em impedi-lo de voltar no tempo? Mas eles não iam fazer isso porque o Kirk voltar no tempo significa que ele tinha que voltar no tempo. Então eles não poderiam impedi-lo de voltar no tempo porque isso feria as leis da diretriz temporal. Estão entendendo onde isso quer chegar? Não, não tem problema. Mas esse não é o foco aqui. O foco é que o Kirk e a Enterprise voltam no tempo para fazer essas observações, e tal qual o Bruno comentou, lá eles vão encontrar esse personagem chamado Gary Seven, que é um personagem especial que ia aparecer num piloto de uma nova série do Roddenberry. E o que é esse piloto? Bom, a gente já está cansado de falar aqui que Jornadas na segunda temporada corria o risco de ser cancelado.
E entre indas e vindas, entre quase ser cancelado e voltar atrás, Roddenberry começou a ficar um pouco preocupado. Porque se Jornadas fosse cancelado, ele precisaria de um outro conteúdo para ele não ser chutado da NBC. Então ele foi lá e criou um produto que seria meio que uma série bem parecida com Doctor Who, só que Doctor Who, se eu não me engano, ainda não havia sido lançado. Eu não me atentei muito às datas sobre isso, a gente pode até deixar na edição depois para ver quem veio primeiro, mas é uma série que é absurdamente parecida com Doctor Who. Ela tem uma garota jovem inocente, ela tem um cara experiente, ela tem um equipamento que permite para você viajar pelo espaço ou viajar pelo tempo, ela tem uma maquininha que faz coisas como uma chave de fenda, no caso do doutor, e aqui no caso é a canetinha. Enfim, eu achei assim, eu confesso que eu achei interessante a introdução do Gary Seven, só que aí já falo para vocês, esse episódio em si, com essa introdução do Gary Seven, ele é mais um episódio de apresentação para esses personagens desse spin-off de Jornadas do que um episódio de Jornadas de fato. Para mim, ele parece mais uma mistura de 007 com Doctor Who, Sim. com participação especial da galera da Enterprise. E você, Bruno, o que é que você achou desse episódio? Cinematográfico. Tudo bem. É 1967 para 68, quando esse episódio ele foi gravado, né? Bom, a NBC ela já estava cansada de lidar com Gene Roddenberry, né? A produção de Star Trek tinha sido muito problemática nos 2 primeiros anos, né? Mas a gente percebe pela história que a gente tem visto aqui acompanhado nas nossas reviews é que o Gene era um cara muito otimista, né? E ele veio com mais esse projeto deste piloto, né? Tanto que os atores, o contrato deles já estava prevendo, se fosse aprovado, para que eles recebessem salários mensais conforme as gravações fossem andando, né? A gente vai ver sim que o foco aqui da história é totalmente nestes 2 personagens, né? Aqui a tripulação da Enterprise é quase que uma coadjuvante em si, né? E assim, fica uma curiosidade aqui de menção, né? Que existe uma publicação, embora não seja material oficial, né? Hoje em dia, né? Não é considerado, mas essa publicação tem justamente o nome deste episódio, Missão Terra, em que são alguns capítulos em que a gente vê algumas missões do Gary Seven e da Roberta Lincoln. Agora você citou Doctor Who, sim, Doctor Who veio primeiro que Star Trek, lá em 1963, pela BBC, lá no Reino Unido, né? Mas a inspiração, assim, na caneta do Gary é muito parecido com a chave do Doutor para TARDIS, né? Ela é uma arma, ela é um paralisador, né? Ela abre e fecha portas, né? Ela é um equipamento fantástico, né? E assim, a Roberta Lincoln, ela é literalmente o elemento solto dessa história, ela é o acidente. Me lembro de um outro personagem que aparece em Star Trek já nos filmes, né? Em que é a Volta ao Lar, né? Em que o James Kirk ele também tem uma garota loira que tá meio perdida na situação, mas ela é importante, que é a cientista das baleias, no caso, né? Mas aqui, falando do episódio em si, né? Eu, além de achar essa semelhança com Doctor Who interessante, alguns detalhes que eu acho que escapam do roteiro são principalmente no começo, em que, assim, justamente por eles terem viajado no tempo, a posição que a Enterprise está é a mesma que serve para interromper o feixe de transporte do Gary Seven. E aí ele, por acidente, aparece na sala de transporte da Enterprise. O Kirk ele manda prendê-lo, né? Porque ele fica em dúvida das consequências de deixá-lo continuar a agir ou não, né? E a gente vê mais uma vez, né? Fazia muito tempo que a gente não vê essa parte dos cenários da Enterprise, que é a prisão da nave, né? Aqui a gente tem a cela com campo de força, né? E o Gary consegue escapar facilmente dela, né? E ir para o seu esconderijo, né? Chegando lá, ele vai descobrir que os companheiros da missão dele, eles estão mortos e ele tem que assumir essa missão. Que missão é essa? Impedir que mísseis suborbitais nucleares sejam colocados em órbita da Terra, evitando assim a Terceira Guerra Mundial. Achei essa escolha de roteiro fantástica, porque ela combina muito com aquele tempo, com aquele medo, tanto que a gente vê em alguns diálogos que a Roberta fala, que as pessoas viviam sem saber como é que seria o futuro, né, por conta do medo do holocausto nuclear, né. E assim, uma riqueza de detalhes, porque eu falo que é cinematográfico, é que esse episódio ele tem locações
e imagens cedidas pela NASA, né? E a NASA era muito entusiasta do show de Star Trek, porque ela inspirava as pessoas a querer conhecer mais do programa espacial, inspirou muita gente no futuro que acabou virando astronauta, engenheiro aeroespacial, enfim. O convite científico, o apelo científico de Star Trek, mesmo sendo ficção científica mais simples, sempre foi muito forte. E quando a NASA ela viu uma oportunidade de dar um apoio, ela conseguiu fazer isso porque o Gene assim solicitou. E a gente vai ter na história, né, de Star Trek também outros momentos em que a NASA tem algumas participações leves, né, em que até o próprio primeiro projeto de Shuttle, né, ônibus espacial, que a gente fala em português, teve o nome, o protótipo era de Enterprise, né, e a inauguração tava com a galera da tripulação da Enterprise. Mas assim, o episódio ele vai se basear em o Kirk ficar na dúvida do que fazer com relação ao Gary Seven, né? A gente nem vê tanto essa pesquisa histórica. O que a gente vê é uma missão Deus nos acuda querendo impedir a alteração da história. O que você achou disso, JC? Eu achei que. É que nem eu falei lá no começo. Acho que o episódio em si, talvez quem for assistir esperando mais uma clássica aventura de jornadas, talvez saia um pouco decepcionado, porque esse episódio ele não é tão jornadas assim. Ele é mais, de novo, um piloto para a nova série do Roddenberry, que nunca saiu do papel. Na verdade, saiu só nesse episódio, que nunca foi desenvolvida de fato, porque Jornadas não foi cancelado. Então, sem Jornadas ter sido cancelado, isso aqui nunca foi adiante. Então, ele funciona mais como uma introdução desses personagens. Acho que até a despedida final dos personagens, do Kirk, do Spock, com o Gary Sager, meio que mostra isso, sabe? Não parece para mim que é uma despedida pro personagem, mas talvez uma despedida É um pro público. convite. Um É convite, um uma despedida convite. mais pro público, sabe? E a Enterprise aqui funciona mais como um antagonista do que qualquer outra coisa sobre essa galera que está tentando impedir o Gary Seven, mas não consegue porque não entende o que ele é. Ele parece ser humano, mas ele claramente tem alguns atributos que não são humanos. Ele resiste à pinça vulcana do Spock, ele é um excelente lutador, ele derruba o Kirk. Então, como que se lida com isso? E a gente quase não vê isso do ponto de vista deles. Na verdade, essa lore do Gary Seven, ela nem é explorada aqui. Ele fala em dado momento o que aconteceu com ele, quem o guiou, mas isso meio que só ia ter um contexto 40 anos depois, lá em Picard, porque lá em Picard aparece uma observadora e eles conversam a respeito do Gary Seven, mas nada que vá mudar alguma coisa que aconteça aqui, sabe? Nem é uma conversa longa, é uma conversa de meio minuto. Acho que, se eu não me engano, em Prod também tem alguma coisa assim, que eles conversam mais a respeito dessa raça que criou o Gary Seven, que pegou os antepassados dele, enfim. Mas no contexto geral, eu achei um episódio muito bem filmado. De novo, para mim ele parece muito um daqueles filmes antigos do 007, o Sean Connery, sabe? 007 contra o Dr. No, contra o Foguete. Acho que nem contra o Foguete da Morte, porque eu acho que Foguete aí da já morte. acho que não, mas acho que aí já é mais um pouquinho mais recente. Eu não lembro quando que o Foguete da Morte foi lançado, mas ele me lembra muito esses filmes antigos, sabe? De ter um agente com vários apetrechos que precisa impedir um foguete de lançar porque vai causar a Terceira Guerra Mundial. Eu gostei bastante, muito melhor do que o episódio anterior que a gente falou, que era Sim. sobre aquela pataquada dos americanos. Aqui eu achei um episódio muito, muito bom. E claro, a gente não pode deixar de falar do gato, né? Já é a segunda vez A no episódio Isis. de Jornadas que um gato se transforma em uma gostosa. Eu acho que o Roddenberry tinha algum lance com gatos, eu não sei, eu não conheço muito da história pessoal do Roddenberry, mas ele parece ter algum lance com gatos se transformando em pessoas. Isso porque lá no episódio que a gente tinha comentado anteriormente, vou deixar o link para vocês aqui, Catspaw, né? do Catspaw, tinha uma razão para ter um gato que se transformava numa mulher. A gente conversou sobre isso lá, sobre como os gatos trazem, tipo, essa visão histórica ligada a certas coisas mais ocultas, ligado à noite, ligado a deuses antigos. Lá havia uma razão para isso. Aqui o gato simplesmente está lá
ele se transforma numa mulher de roupa curta no final, só pra você saber que no final ele foi uma mulher sentada no colo do Spock. E é isso. Você não precisa saber de mais nada. É isso. É isso. É E uma eu piada, confesso né? que eu gostei bastante. Gostei muito. É uma piada. É Não uma tem nada piada, né? de. Porque a gente vê em todos os momentos que o Gary ele fala que vai ficar sozinho no quarto, a Isis está lá chamando ele fala que ela tem ciúmes, ele chama ela de meu amor, né? Parece que ela é a parceira dele mesmo, não que ela tenha algum objetivo técnico, mas é a parceira dele, né? Como a gente não tem nenhuma exploração da Isis no futuro, não dá pra gente dizer o que é isso, essa relação. Mas é mais o interesse de ser algo caricato, engraçado e despertar o ciúme da Roberta Lincoln, que é a parceira de fato dos eventos com o Gary Seven, né? Agora aqui, momentos que eu achei assim que ficaram excelentes nesse episódio são sim as filmagens que tem do Apollo, se eu não me engano, é a missão Apollo 4 ou 5 que a NASA forneceu para esse episódio, né? E também tem a questão dos cenários do elevador, da sabotagem do míssil em si. Achei tudo isso muito rico na história, né? Agora, eu lembro de uma cena que a gente viu em Amanhã é Ontem, que também é um episódio de viagem no tempo, em que lá tem o cara da base da Força Aérea que ele é pego no transporte por acidente. Aqui acontece a mesma coisa. Só que aí são os policiais da base que também são pegos, né? Em que quando o Kirk e o Spock fogem do controle da missão, os policiais vão junto com eles, né? E aí o cara fala pro outro, Charlie, e aí eles são devolvidos ao mesmo instante, né? Então é mais uma piadinha aí do teletransporte com policiais e seguranças de bases, né? Agora sim, eu penso que, apesar de ser um piloto, é uma pena. Eu acho que daria, se tivesse tido oportunidade, daria um show interessante. Porque se fosse nesse mesmo ritmo, com essa mesma pegada que deu no piloto aqui, que não funcionou, talvez fosse uma série divertida, não com o impacto que Star Trek deu, né? Até porque fico feliz que, apesar deste roteiro não ter dado o fruto que o Gene queria, eu acho que ele tá entre os melhores episódios, na minha opinião, da segunda temporada de Star Trek. E ele salva muito do que a gente viu no último mesmo. Bom, demais, eu acho que é só isso que eu tenho a comentar, né? Espero que vocês também se divirtam assistindo essa peça, essa obra de arte aí da lore de Star Trek. E é isso. Eu também acho que não tem muito mais o que falar. De novo, ele é um episódio bem tranquilo de jornadas, ele não tem muito o que se comentar a respeito. Ele nem é muito um episódio de jornada, sendo bem honesto. Tem uma curiosidade que dá para citar. O computador, o Beta 5 aqui, ele lembra muito o que a gente vê da Alexa hoje em dia, né? Ele é um cubinho verde e também tem a versão dele Max, que é no armário, né? Um armário gigante, né? E ele é a construção de pedaços do Multitrônico 5 que a gente viu no episódio The Ultimate Computer, né? Ele tem aquela câmera redonda, tudo. Mas eu acho que a alusão do cubo verde, ela lembra muito o que a gente vê hoje da Alexa com a automação das coisas, né? Claro que não no nível que está no filme, mas é uma proposta interessante. É comando vocal, um objeto pequeno com automação das coisas. Isso eu acho que fica válido mencionar. E com isso, finalizamos a segunda temporada de Star verdade. Trek. Muito obrigado para quem chegou até aqui com a gente. Foi um caminho bem longo. Parando para pensar por um certo ângulo, eu e o Brunão, a gente está praticamente fazendo uma temporada por ano. A gente É está no quase isso, nosso né? terceiro ano de. Está no nosso terceiro ano de canal. A gente está praticamente fazendo uma temporada por ano. Quem sabe agora, a gente estava até conversando a respeito de conseguir fazer um vídeo dos melhores ranqueando os episódios da segunda temporada de Jornadas para trazer para vocês. Porque assim, eu achei que a segunda temporada ela teve alienígenas mais legais que a primeira, mas talvez ela não tenha sido tão legal quanto a primeira. Eu achei que a primeira ainda rendeu mais discussões, teve episódios mais épicos. A segunda temporada teve episódios legais, mas eu não considerei que ela foi assim tão épica quanto a primeira, sabe? Eu acho que a terceira que é a melhor temporada, que vai ter as melhores discussões, tá para chegar agora. Mas é isso. Gostei muito da segunda temporada também.
Não teve nenhum episódio tão ruim quanto o episódio do Lazarus, eu acho. O episódio anterior Sei, nem é foi- tão ruim quanto o Lazarus, mas é isso. Concordo. Bom, galera, obrigado por quem chegou até aqui no vídeo. E venho aqui lembrar vocês, né, de algo muito importante para a gente aqui no canal, nessa plataforma, que é o like de vocês. Se vocês estão gostando do nosso trabalho aqui, do que vocês estão assistindo, das nossas discussões, da apresentação de curiosidades e alguns elementos que a gente não tem visto em tela, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês. A gente gosta muito de ver a interação e a opinião de cada inscrito. E de cada um que não é inscrito, a gente deixa o convite a você se inscrever aqui no canal do Ponte de Comando. Tem outras playlists também disponíveis no canal, né? Seja das séries mais recentes de Star Trek, como Strange New Worlds, Starfleet Academy, e também de Arquivo X, que é uma paixão minha e do JC também. Também tem playlist de filmes, e embora a gente não faça isso com tanta frequência, né? Nosso foco tá hoje em dia em ficção científica. Mas é isso, fica aqui o meu convite a vocês explorarem a Ponte de Comando, ver o que tem no nosso computador, biblioteca. E é isso aí. Obrigado, vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. De novo, curta, comenta, compartilha. E até semana que vem com a terceira temporada e última de Star Trek Clássico. E até mais.